Eu quero dizer para você, mãe, que eu te entendo, que eu te acolho, que eu sei como você se sente, porque eu também sinto as mesmas coisas que você como mãe. Já fui mãe de criancinha pequena, mãe de adolescente, agora eu sou mãe de filhas adultas. Então tem vários desafios que a gente muitas vezes não sabe como lidar. A gente sabe que ser mãe é viver com o coração andando fora do corpo, né? Às vezes a gente quer que ele volte correndo para dentro, mas não tem mais como. Tem dias que a gente dá conta de tudo, tem dias que a gente só quer dar conta de fugir. E é isso. Então fica aqui comigo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e faz seu comentário aí no chat ou se você estiver vendo gravado. Hoje eu não vim aqui para romantizar, não, eu vim para acolher realmente, porque as mães não estão precisando de julgamento, a gente já se julga o suficiente, não precisa de espaço para falar, eu estou tentando, não, a gente está sempre fazendo, a gente não está tentando, a gente está fazendo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas é assim mesmo, não tem um manual, não tem um script ali certinho para a gente seguir o roteiro. Então a gente vai começar com a Juliana, que é mãe do Pedro. Ele tem 4 anos, o Pedro. E aí ela disse o seguinte para mim: Fátima, eu falo, explico com carinho, mas o Pedro simplesmente me ignora. Parece que eu falo com a parede. E aí ela pergunta: o que eu faço? O Pedro, de 4 anos, ele não tá te desrespeitando. Ele só não aprendeu ainda o que tem que ser levado a sério. Ele não sabe o que é levar a sério ainda, né? Ele tem só 4 anos. E isso que você está sentindo, na verdade, você pode estar pensando que é uma culpa, mas não é. Você está construindo alguma coisa, mesmo quando você acha que não. E a criança pequena, ela vive no mundo agora, ela vive nas descobertas, ela vive nos impulsos das coisas, nos estímulos que ela recebe. Ela não tem ainda o freio, aquele freio emocional que a gente às vezes exige da criança pequena. Então, quando você fala e parece que ele não te escuta, você está ali explicando, negociando, e ele entende como uma opção e não como uma direção, né? Ele entende que ele pode escolher e ele não entende que você está colocando aquilo como sendo o que ele tem que fazer. E criança pequena, quando conversa demais, nada é levado como regra. E eu entendi nesses últimos anos que eu venho tentando ouvir mais pessoas especialistas, outras mães, vendo as crianças de agora, tendo experiência com criança na família, que não são meus filhos, eu vejo que eu deveria ter agido de outra forma com as minhas filhas. Então agora eu ajo diferente com as crianças que eu conheço. Tá certo, eu não sou mãe delas, mas eu consegui entender que a criança, se ela tá fazendo uma birra, se ela tá chorando, se ela tá insistindo muito numa coisa, você não pode ficar brava, brigando, gritando com ela, que ela não vai entender. Então você tem que acolher, tentar acalmar a criança e depois explicar para ela o porquê que aquilo não pode ser feito. E quando a gente conversa demais com criança, eles não entendem, eles não levam como uma regra. E aqui entra um ponto importante, que a repetição, às vezes, ela enfraquece a autoridade, a repetição de ficar falando, falando. O que a gente tem que fazer é abaixar no tamanho da criança, na altura da criança, falar uma vez com ela, olhando nos olhos, não precisa gritar, não precisa ser grosseiro, indelicado. Você fala uma vez de forma consistente, olhando nos olhos ali, abaixa na altura da criança e você dá a instrução. E se ela não fizer, você simplesmente age com aquilo que você está falando que vai fazer. Olha, se você não fizer tal coisa, você vai perder tal coisa. E aí, no caso dela não fazer, ela perde. E é isso. Dessa forma, ela vai entender. Não adianta ficar falando, falando, falando. Então, um exemplo simples, por exemplo, Pedro, tá na hora de guardar os brinquedos. Se ele não guardar, você vai lá e conduz a ação. Você vai lá com ele e fala, filho, precisa guardar os brinquedos. Porque se você não guardar, amanhã, quando você quiser brincar, você não vai ter os brinquedos para brincar, porque eu vou colocar num lugar onde você não vai poder pegar. Eu estou colocando aqui um exemplo, mas você pode escolher o que é melhor, o que funciona mais com o seu filho, porque isso também não tem receita, tá? É muito individual. Então, sem gritar, sem ficar falando um monte de discurso, mas com firmeza, sempre fazendo aquilo que você prometeu fazer. A autoridade calma, assim, é muito mais poderosa do que aquela autoridade cansada, aquela autoridade que fala, filho, a mãe já falou, obedeça, filho, vai lá fazer, filho, você não fez, filho, a mamãe falou para você fazer e você não fez.
Entende? Tem que ter ação. A ordem, né? A instrução, a orientação e a ação. E lembra, você não precisa tentar convencer uma criança de 4 anos. Você precisa guiar essa criança, direcionar. Tá certo, Ju? E você que já passou por isso, não é fácil, né? Não é muito fácil, não.